Bem-vindos a mais um Lab Talks, hoje com um tema bem diferente. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o Aranhaverso. Não, Aranhaverso não, peraí. Multiverso. Não, multiverso não. A gente vai falar sobre o metaverso, é isso que a gente vai falar hoje. Você que tem dúvidas, quer entender melhor, eu sou um desses que quer entender melhor o que é metaverso, o que a gente pode fazer nesse novo mundo que vem surgindo aí, que já tem até algumas coisas acontecendo, como que a gente pode se apropriar desse universo para fins de participação política, transparência e tudo que a gente tem interesse de trabalhar aqui no Laboratório Hacker da Câmara dos Deputados. E para essa conversa, eu queria chamar aqui o meu colega de Laboratório Hacker, o Fred, que vai me ajudar nesse bate-papo de hoje. Tudo bom, Fred? Tudo bem, Walter? Boa tarde. Boa Nosso tarde. papo super instigante. Que Isso. seja um bom papo, ainda mais com os especialistas que estão vindo aí. Isso, a gente tem hoje especialistas aqui, convidados super especiais, para a gente falar sobre esse tema tão interessante. O Pedro Marcum é um deles. Boa tarde, Pedro. Oi, Walter. Oi, Fred. Oi, galera. Olá, seja bem-vindo. E também o Christian, né, Fred? Sim, Christian Perrone. Muito obrigado a Olá, todos gente. aí. Olá, Christian, seja bem-vindo. O pessoal pode estar estranhando, né, Christian e Marcum, nós três aqui sem máscara e só o Fred com máscara, né? Estamos em lugares diferentes e o Fred é o único que está lá na Câmara dos Deputados agora, lá no espaço do Lab Hacker. Por isso que ele está aí, todo protegido e faz muito bem, viu, Fred? Se cuide bem aí. É isso aí, eu vou até passar a palavra para o Fred, que ele vai falar um pouquinho, fazer uma pequena introdução sobre esse tema que a gente vai falar hoje à tarde. Né, Fred? Vamos lá, é isso aí, pessoal. De novo, muito obrigado aí pelo Christian ter aceitado esse bate-papo. O Marcum está aqui com a gente, né, que teve na origem do Lab aí, um dos primeiros hackers que fizeram e que, né, que ajudaram a criar esse espaço que eu estou aqui hoje, né? Sempre uma referência e uma deferência ao seu trabalho, né, o que você fez aí pela sociedade, que eu sei que você trabalha, né, em linha com isso, para o cidadão. Bom, então, o que é esse tema tão, né, que é delicioso, vamos chamar assim, instigante, mais do que instigante, é uma coisa rumo ao futuro mesmo, né? É impressionante, mas eu gostaria de fazer uma pequena abertura, mas o porquê da gente estar, né, trazendo esse bate-papo aqui. Mas por que falar de metaverso agora? Claro que todo mundo que está acompanhando aí as redes, as informações, né, viu e percebeu que recentemente o Zuckerberg anunciou lá que mudou de nome, né? Facebook mudou de nome para Meta, e que tem um novo negócio vindo aí e tal, né? Que botou o avatar dele ali, pá, e que vai investir nesse negócio, né? Uma semana depois vem a Microsoft também, opa, já vamos lançar no Teams o ano que vem os avatares para vocês participarem. Vai precisar usar óculos ainda virtual ainda não, mas já vai ter a possibilidade de você se ver em duas dimensões, em três, ou seja, as big techs, né, que eles chamam assim, já estão começando a mirar um bom, né, negócio nisso aí. Mas no nosso aspecto aqui, nosso lado, é buscar também enxergar isso, esse bate-papo nosso aqui é para hoje, para onde pode ir esse cenário que está sendo colocado agora, e como que a gente pode se inserir, a gente, poder público, né? A gente que está, no nosso caso, na Câmara dos Deputados, né, onde tem um grande plenário, ainda é um plenário aberto, físico, que recentemente, ou não é recente, desculpa, mas em 2018 o Lab até fez uma experiência de colocar uma Câmara 360, projeto que a gente chama Câmara 360, que é fazer uma imersão lá, entrou um personagem, uma Câmara 360, para dar a sensação e vislumbrar a possibilidade do cidadão, no ambiente de votação, estar presente ali e poder fazer movimentos e ter aquela realidade aumentada, né, com informações de painel, presença, quem é quem que está falando, votos. Ou seja, o Lab já meio que simulou uma experiênciazinha, um gostinho de metaverso. Bom, eu estou colocando esses assuntos e vou passar a palavra agora para vocês. Só rapidamente, o deverzinho de casa que eu fiz, a palavra metaverso, né, para as pessoas que estão ouvindo essa palavra, vamos atrás da origem, né, vem do grego meta, né, que tem a ver com além, né, depois, ou seja, e mistura com o universo, a junção, né, dessas palavras que dá, ou seja, algo como além do universo. É possível isso, né, um universo infinito, e o metaverso, colocar ele no singular ou vamos colocar no plural? Eu colocaria essa primeira pergunta e eu passaria direto até para o Christian responder, né? E depois o Pedro também fica à vontade aí para a gente fluir no nosso bate-papo. Pode ser assim?
Não, Fred, acho que essa é uma pergunta chave para a gente entender o futuro, né? Acho que ela vai nos trazer e vai poder se abrir em diversas outras perguntas possíveis, né? Mas eu realmente acho que é difícil a gente imaginar um único metaverso, né? Se a gente imaginar um único metaverso, é mais ou menos a gente imaginar que, por exemplo, o Facebook vai ser a internet como um todo, né? E a verdade é que não é. Por mais que muita gente ainda pense que certas redes sociais são a internet como um todo, ela não é, e eu acho que isso é muito positivo, né? E eu gosto sempre, quando eu for falar sobre isso, de voltar lá nos primórdios, lá nos anos 80, anos 90 da internet. Eu sei que eu pareço super novinho, mas eu já existia aí, tá? Eu era uma criança, mas eu já existia, tá? Então, nos anos 90 da internet, a gente criou não uma internet meramente comercial, né? A gente tinha o .com, o .edu, o .org. Então, na própria assim, origem, assim, na semente da internet, a gente imaginava aí que ela, efetivamente, ela tinha vários espaços, né? Ela tinha uma abertura multissetorial, uma coisa assim. E é da mesma forma que eu gostaria de imaginar o metaverso, assim, que ele existe, tá? Talvez existe o metaverso do Meta, né, do Facebook, mas também vai existir metaversos de outras, não só empresas, mas de outras áreas, né? Eu gosto de um metaverso público, metaverso da escola, o metaverso dos museus, os metaversos, sei lá, N metaversos possíveis, sabe? A gente não precisa imaginar que tenha um único metaverso e que tenha tudo isso, né? Essa talvez seja a beleza mais interessante que a gente possa imaginar esse espaço, destes espaços aí que podem vir a surgir, chamados metaverso ou metaversos aqui, né? A gente não precisa ter só a casa, a escola dentro de um único lugar. A gente pode ter toda a escola ser um completo universo de coisas, assim. A gente não precisa viver numa única sala. A gente pode ter N salas dentro de uma escola. Olha que coisa fantástica que vai ser, as oportunidades que podem vir a surgir a partir daí. Então, para te responder a tua pergunta aí, eu diria que o melhor seria a gente imaginar que vai ser metaversos. Mas a partir daí tem N dificuldades para a gente discutir aí no correr da nossa 1 hora. Mas eu vou parar por aí. Vamos lá, Marcum, a sua impressão. Cara, vamos lá. As suas certezas. As minhas certezas. Eu acho que isso é uma boa frase. Eu vou trazer aqui para vocês um monte de certezas, tá, gente? Pode ser que eu esteja errado? Pode ser. Mas eu queria que vocês olhassem essa conversa, vocês estão assistindo a gente, com a perspectiva de que talvez eu esteja certo. Isso porque quando a gente começa a falar de metaverso, a reação natural, a gente vai começar a falar aqui e a coisa vai endoidar. E aí a reação natural de você que está assistindo vai ser assim, não, mas isso aí não vai acontecer, isso aí não é possível. E aí eu vou te fazer essa provocação. E se? Né? Porque o que é hoje o metaverso? Né? Que é essa palavra tão... Primeiro, você só vai entender vendo. Tá? Não adianta, a gente pode conceituar aqui e tal, mas eu recomendo, se você tiver um amigo, alguém que já tem um desses óculos, que experimenta. Porque quando você experimentar, vai te dar um certo arrepio e você vai falar, caraca, que coisa sinistra. E ainda está na infância, tá? Quando eu começo a falar do metaverso, eu acho que é quando os irmãos Lumière lá atrás fizeram o primeiro filme, que era um trem chegando, não sei se vocês já viram isso no YouTube, vale a pena correr, mas é um vídeo de 30 segundos mudo de um trem chegando na estação. E a história que se conta é que quando esse trem chegava na estação, na tela do cinema, a galera saía correndo do cinema. Porque ninguém nunca tinha visto uma imagem daquele tamanho, com aquele grau de fidedignidade. E o que a gente está vendo no metaverso é um pouco parecido. Ainda é muito, muito, muito embrionário. Tem um monte de problema. Meu pai, que tem 70 anos, toda hora reclama que o boneco não tem perna. Ele fala, não tenho perna. Que tipo de gente não tem perna? Né? E vai levar um tempo até a gente ter perna, tá? Mas a gente não tem perna, mas você já tem braços, você já tem rosto, você já tem... Né, os seus avatares estão se sofisticando. Mas no futuro, o metaverso é tipo a Matrix. Aquele filme mesmo, é assim, você vai, através de algum dispositivo, que a gente não sabe qual é, entrar num outro universo que parece com esse que a gente está, porém ele é todo dentro de um computador, dentro de um universo simulado, o que permite a gente fazer um monte de coisa. Permite você, do ponto de vista educacional, visitar os dinossauros, permite você ir para a Lua, permite você tirar férias em Cancún, permite uma série de coisas que hoje só são possíveis no mundo físico tático para poucas pessoas, e permite também, para dar uma provocada, né,
a gente recriar, por exemplo, a ágora grega, onde todos os gregos se encontravam no começo da democracia. A gente pode recriar isso finalmente e colocar todo mundo ali, né? A gente pode recriar e inventar novas formas. E aí eu queria deixar 2 caminhos para essa conversa que vão se bifurcar, que eu diria o que o metaverso pode fazer pela política, o que o metaverso pode fazer pelo que é público, e o que a política precisa fazer pelo metaverso, porque esses 2 papéis são muito fundamentais. Tem um campo da potência, do sonho, da utopia, da gente construir aí novas formas de fazer democracia a partir das novas tecnologias, que é, de alguma maneira, o cerne do Lab Hacker, é a experiência de colocar uma câmera 360 no plenário para permitir que a gente veja todos os parlamentares enquanto eles estão tirando meleca do nariz, olhando no celular e não prestando atenção. Esse é o lado positivo. No lado negativo, e o Christian tocou um pouco nisso, né, se a gente permitir que o metaverso seja único, que o metaverso seja de uma empresa, que o metaverso tenha um dono, se a gente privatizar esse futuro imaginário, aí, meu irmão, não faltam distopias, e aí tem livro, filme, você pode assistir Westworld, por exemplo. Westworld fala de uma distopia em cima de uma lógica parecida com o metaverso. E aí a política, como sempre, tem um papel fundamental, que é ordenar as relações humanas, né? Ordenar como é que a gente vai se coordenar. E eu falo isso porque, para mim, e falo da verdade que eu vou trazer, esse futuro é inevitável. E como esse futuro é inevitável, essa live aqui é uma live histórica. Porque você está aí olhando para mim e achando assim, Pedro, isso aí não tem nada a ver. Daqui a 10 anos, você vai estar e falar assim, dentro do seu... Acho que o Marcum entrou no óculos dele mesmo. Ele entrou no óculos. Tá no metaverso Marcum agora. Impressionante, ele foi direto para o metaverso. Nossa! E olha só como que... Olha mas sabe que eu queria fazer uma provocação aí. É impressionante. Não é? Sim. Eu queria fazer uma provocação porque eu adoro essa referência da Matrix, porque eu acho que ela é muito interessante para a gente imaginar elementos distópicos assim, do metaverso. Mas eu tenho um elemento aqui que eu acho super interessante, né? Que na Matrix a gente tem aquela escolha entre viver na Matrix ou sair fora da Matrix, né? O que agora, quando a gente pensa no metaverso, essa escolha não existe mais, tá? Era nesse ponto que eu acho que o Marcão ia querer chegar, eu só estou me antecipando um pouco do que ele vai, é que justamente o futuro vai ser essa mistura, esse que eu chamo de blend entre a nossa realidade física e a realidade virtual, né? Ou digital, ou essa realidade aumentada, o que vocês quiserem colocar como palavra aí nesse ponto. E aí a gente não vai ter essa escolha de entre a pílula azul e a pílula vermelha. A gente vai já está lá dentro e era isso, sabe? E nesse contexto aí faz total sentido a gente imaginar que se for uma pessoa, uma empresa que seja dona do metaverso, ela vai controlar tudo. Inclusive vai controlar a nossa realidade, nossa percepção de realidade. E aí a gente pode falar de N coisas, a gente pode falar de moderação de conteúdo, né? A gente pode falar de desinformação, a gente pode falar de N contextos de complexidades que já existem na internet. Mas o que eu queria deixar para vocês era isso. No Matrix você tinha essa escolha da pílula azul e pílula vermelha, e agora eu acho, posso não ter a certeza que o Marcon tem, mas eu acho que a gente não vai ter essa escolha, né? Acho que a nossa realidade vai ser Matrix e a nossa realidade física. Conta para nós, Marco, como é que estava lá no metaverso, genial, com seus óculos aí? Marco, genial. Diga ficou a sua cena final. Não, é isso. Chegou a concluir? Tá. Deu aqui um blackout, né? A internet me puxou de canto, me trouxe de volta. Acho que é isso, acho que a gente já tomou a pílula, na verdade. Essa que é a real. E a pílula talvez seja, inclusive, o próprio Facebook, num certo sentido. A pílula é o celular, a gente já está, né? A gente já vive essa vida híbrida, né? E a gente nem percebe. Assim, quando você anda pela cidade e o Waze é o seu senhor, e sem o Waze e o Google Maps você não sabe para onde ir, ele te diz para onde você vai, a gente já avançou nessa, entendeu? Já passamos essa fronteira. Assim,
Claro que dá para voltar atrás, se algo, né, alguma coisa dramática acontecer, a regulação pode fazer isso voltar atrás. A China, né, está tomando medidas bastante drásticas e interessantes para controlar, por exemplo, o uso de redes sociais, uso de jogos por parte de adolescentes, um tema sempre controverso. Então, assim, tem como frear? Eu acho que não tem como frear. O que a gente precisa fazer é conduzir, né? Assim, e aí vale assistir essa transição, né, de lagarta para borboleta aí do Facebook para Meta. Não sei se vocês estão assistindo, vocês sabem, mas o Facebook, né, mudou de nome e mudou de rumo. Ele deixou de se chamar Facebook para se chamar Meta, porque agora ela vai ser uma empresa que é Metaverso First. E aí tem uma série de coisas que a gente pode falar. A primeira é que eles estão fazendo isso para fazer um brandwashing, porque o Facebook está tomando pau todo dia, com razão, porque é uma empresa com práticas muito duvidosas, uma empresa do mal, né? Assim, eu sou ativista do software livre, eu venho de uma época que a Microsoft era a empresa do mal. A gente não fazia ideia do que era coisa do mal até ver uma empresa multibilionária de rede social influenciar a eleição em países, né? Virar uma potência nacional. O quanto isso é feita por descaso, o quanto é feita por maldade, o quanto é teoria da conspiração, eu não acho que é o papo aqui. O fato é que, ainda que o Facebook tenha feito essa mudança de nome por uma necessidade de se proteger ou por uma estratégia de tentar se afastar da sua origem, é notório e é indiscutível para mim que existe também uma percepção de que é para lá que o futuro aponta e que se eles não se movimentarem, eles vão ficar para trás, né? Eles, o Zuckerberg e o seu grande conglomerado multibilionário. Então, eu acho que essa transmutação do Facebook aponta para esse caminho mais ou menos sem volta, né? Assim, as apostas são de que, no final das contas, talvez não seja o Facebook o grande estruturador do próximo metaverso, porque na história dificilmente você tem essa empresa que consegue ser a empresa que se mantém no ciclo de inovação, porque ela é mais lenta que os outros, que as startups, que quem tem menos a perder, mas ele está fazendo ali o seu empurradinho, né, em vez do seu puxadinho. Acho que é um pouco isso que a gente abrir aí. Deixa eu fazer umas provocações. Walter, você quer fazer alguma coisa? Walter, não, você quer fazer? Faltou o Walter, acho que dá um pouco do brilho sobre esse tema. Até vou passar para o nosso moderador. Deixa eu só trazer algumas coisas aqui rapidinho. Primeiro, eu gostei muito da fala do Christian, né? Quando ele fala das pílulas, a gente já tomou a pílula, como disse o Marcum, né? E tem algumas pessoas participando aqui no chat. Eu quero até incentivar você que está assistindo a gente a enviar a sua pergunta, seu comentário. E a gente tem uma perguntinha aqui, um comentário que fala do Second Life, que é o Diego, né? Só da época que se falava muito dele, né? E que parecia uma coisa de poucas pessoas. O que esse conceito do metaverso se diferencia ou expande? Ou seja, né? O Marco também falou sobre isso, né? Na cultura, a gente já vê algumas provocações a respeito do que poderia ser isso, né, Fred? O Fred falou que a gente brincou aqui com a câmera 360, né? Que era um experimento que as pessoas podiam colocar o óculos e aí tem esse momento de imersão no plenário. E aí fazia mais ou menos o que o Marcon falou. Olhava, podia fixar ali em um deputado e apareciam informações sobre aquele deputado, sobre a votação dele, algumas coisas assim. Então, o metaverso tem muito a ver com isso, né? Com muitas informações que você pode criar um universo a respeito delas. E para você que está participando também, enviar sua pergunta, sua mensagem, mas eu acho que tem muito a ver com isso, né, Fred? Sobre essa questão de você utilizar as informações e criar um universo em torno delas. Walter, deixa eu só colocar uma coisa que eu adoro essa pergunta, porque assim, eu fico dizendo que o Second Life é como a internet 1.0, tá? A internet 1.0 a gente podia ter acesso à informação, podia ter algumas coisas, assim, né? A internet 2.0 é uma internet mais interativa, né? Você pode responder, você pode participar das conversas, você pode colocar seus vídeos, colocar seus conteúdos, etc, né? A internet 3.0, eu digo que é esse metaverso que nós temos hoje, que é alguma experiência um pouco mais imersiva, né? Hoje a gente consegue ver, então, mexer os braços, ainda não conseguimos mexer as pernas direito, mas tá ali. A gente tem essa imersão ali que a gente se sente já dentro de uma sala, já dentro de um espaço, né?
Isso você ainda não tinha no Second Life, né? Então, esse é o metaverso 1.0, né? Eu fico dizendo que as visões que a gente escuta do Max Zuckerberg, da Microsoft, etc., e talvez aquilo que a gente realmente queira é o metaverso 2.0, né? Aí, quando todo mundo já tiver massificado o mecanismo de entrada nesse espaço, ou então o mecanismo que a gente vai estar o tempo inteiro dentro desse espaço aí, entre a nossa realidade física e a realidade virtual ali. Então, o Second Life é um proto-metaverso, tá? O metaverso hoje é uma experiência muito mais imersiva que você pode, dependendo da situação, estar mesmo lá dentro desse espaço, se sentir e ter... O que está, para mim, mais interessante, tá, gente, é a interação, de que você pode chegar perto da pessoa e ouvir a outra pessoa, sabe? Esse tipo de circunstância faz toda a diferença. Sentir o toque, né? Você pode... Tem muitas possibilidades aí que são um avanço nesse sentido, né, Fred? Essa questão, eu tenho pensado nela 2 semanas, gente, sem parar, sabe? As possibilidades, tá? Para além da tecnologia. Porque para a tecnologia, claro que vocês são especialistas, estão enxergando também, a gente vê bastante, a gente vê várias camadas de possibilidade para se construir metaversos, em vários, né? Na abertura já foi dito por todos vocês, na área de educação, na saúde, nas fábricas, nos supermercados, criar serviços dedicados que a pessoa possa entrar naquele universozinho particular, vamos chamar assim, que eu vou fazer uma outra provocação, que trata-se de uma nova bolha, né? O metaverso não deixa de ser uma bolha quase infinita, mas é também, porque ela tem uma função, ela tem uma camada ali de regras, né, que eu gostaria até depois a gente entrar nesse assunto, né, se as NFTs vão ajudar a dar um caráter ali de veracidade, isso é real, não é? Dentro do virtual, né? Dentro do virtual eu posso confiar naquele objeto, naquele personagem, naquele avatar. Então, eu acho que é uma discussão também, mas eu gostaria, para passar esse assunto, colocar para vocês também, que eu acho uma coisa que é importante, essa linha o que eu acho mais... o momento, voltando, por que o Facebook enxergou? Aí isso é a suspeita que eu tenho. Por que esse momento? E a gente está quase no pós-pandemia, finalizando o processo, em que a gente teve uma imersão profunda em tecnologia. Quantos de nós não trabalhou de casa, né? Não teve que se adaptar a uma vida em isolamento social, né? Você teve que readequar todas as suas rotinas de lazer, culturais, tudo, familiares. Se você for, a gente teve um choque, vamos colocar na veia, né? Um choque, uma injeção na veia de realidades virtuais. E assim você fala, pô, experiências que cada um foi vivendo no seu Zoom, né? Nas suas redes sociais, nos seus canais, cada qual foi se resolvendo. Eu acho que a gente teve aí uma certa... Eles enxergaram, opa, essa sociedade tem um comportamento bom para entrar nesse novo negócio. Eu passaria um pouco essa percepção que eu tenho, por que desse momento também começar agora? Porque o metaverso, a origem dele é nos anos 90, esse conceito, né? Se a gente for olhar bem, metaverso é um conceito de imersão, que isso se dá num livro também. Quando você está lendo um livro, vendo um filme, né? Até recomendo um filme que eu estava viajando essa semana, vendo Midnight em Paris, do Woody Allen. Cara, aquilo ali, para mim, é um metaverso puro, sabe? Assim, o que é possível fazer, do você vivenciar, você falar com Gauguin, você falar com Picasso, você falar... Pô, você viveu uma época que você considera o seu ano dourado. É isso, olhar para o passado, olhar para o futuro, nichos. Mas, assim, eu acho que eu colocaria um pouco disso, esse comportamento, e voltando essa linha do raciocínio para vocês, eu passaria do aspecto disso. Vai ter o metaverso fake, vai ter o metaverso pirata, o metaverso não confiável, que está fugindo das regras da sociedade. Isso, volta. Aí eu passo esse turbilhão para vocês, tá? Comentarem aí, pensarem, ajudar a gente a vislumbrar um ordenamento que isso é impossível. Ô Fred, deixa eu, então, resgatar um pouco a própria pergunta da história do Second Life, né? Assim, por que agora, né? Por que metaverso agora? Se ele já tinha... Ontem eu conversei, e é isso, né? Toda vez que você fala de metaverso, alguém fala, mas Second Life veio e naufragou. É verdade. E não é verdade ao mesmo tempo, porque o Second Life segue online e segue sendo usado para lavagem de dinheiro, não sei se vocês sabem, tá? Os Linden Dollars lá é uma moeda paralela e a galera usa para lavar dinheiro. Acho que tem vários elementos que confluem, e eles não confluem para o hoje, tá? Eles confluem para o amanhã. O plano da Apple diz por aí
é lançar o seu primeiro óculos daqui a 5 anos. E a gente aí volta na história, a Apple, né, perdeu o Steve Jobs, mas historicamente está no lugar certo, no momento certo. O iPhone, né, antes do iPhone, tinha ali o Second Life dos celulares. Veio o iPhone e a partir dali todo mundo tem o smartphone, né? E o smartphone vira o novo normal. Então, a gente está chegando num avanço tecnológico possível, mas ainda estamos muito distante. Então, a promessa e o desafio do Zuckerberg é que o metaverso caiba no óculos que vocês três usam, nesse de óculos de armação fininho, ou seja, que ele seja transparente, né, na sua entrada, e a gente está bastante longe disso. Hoje o óculos ainda tem essa grossura, né, e é pesado, e é desajeitado, e tem que estar conectado num computador, enfim, mas já custa $300. Então, o rapaz que falou que eu perdi o nome dele aqui, mas falou, tinha pouca gente. A gente tinha pouca gente no Second Life, porque na real a gente tinha pouca gente na internet, inclusive. Hoje, um outro lado de você olhar o metaverso, o Diego, o outro lado de você olhar o metaverso é o Fortnite, é o Roblox e é o Minecraft. E se você somar a galera que está nesses 3 joguinhos, e talvez você que esteja assistindo a gente não esteja, mas o seu filho está, o seu sobrinho está, geral, pergunta aí. Você conhece Fortnite? Ele conhece Roblox. Então, os conceitos do metaverso, o avatar, a permanência, a pervasividade, tudo isso já está lá. Ele ainda acessa pelo celular ou pelo computador. Mas em breve ele vai acessar pelo óculos, né? Então, o poder computacional está aí. O outro elemento muito importante que a gente não pode deixar de colocar é a conectividade. Então, está aí o leilão de 5G no Brasil, que não me deixa mentir, porque não existe metaverso com essa banda mesquinha que a gente tem. E o fato é que essa banda vai crescer, né? Quer a gente queira, quer não, porque o mercado vai entubar a gente com ela, e porque ela precisa, né? Para o 5G existir, a gente precisa que o 5G exista, sabe assim? Não dá para você ter 5G só num pedacinho. A forma como o 5G funciona é que você tem que ter mesmo centenas de milhares de pequenas antenas. Então, isso vai acontecer. Mas, sei lá, você tem o Elon Musk aí que botou satélite no mundo inteiro, e você tem uma rede hoje de satélites que também fornecem uma internet alternativa de alta velocidade. Ainda é caro, mas vai baratear. A lei de Moore, para quem não sabe, diz que o poder computacional dobra, né, a cada ano. E isso vem se mantendo. A gente está chegando quase no limite dessa lei, mas ela vem se mantendo. Então, assim, dá mais 10 anos e o seu celular vai ter 10 vezes mais potência do que ele tem hoje. E vai ser capaz de processar essas coisas todas. Então, assim, tecnicamente, nós estamos chegando lá, nesse lugar. Socialmente, eu concordo plenamente com você, Fred. A pandemia exacerbou para a gente o fato de que a nossa vida é híbrida. Mas não precisa ir tão longe. Universidades EAD no Brasil é mato. Assim, a quantidade de alunos que fazem cursos EAD, e aí eu vou contar uma coisa para vocês que eu sei que vocês sabem, mas é ruim demais. É muito ruim. A plataforma, a ferramenta, a forma como o conteúdo é disposto. É tipo ir no dentista, dói aprender a partir dessa interface tão antiquada, né? O metaverso vai vir para revolucionar a forma da gente educar de uma maneira que não dá nem para prever, né? Assim, então, por exemplo, esse é um campo onde ou sim o metaverso vai funcionar cada vez mais. Porque o que a pandemia trouxe para a gente? Que o EAD da universidade de R$150 que a gente faz no FIEP aqui no Brasil, beleza, isso já estava estabelecido. Mas sabe quem que passou a fazer aula e praticar EAD de maneira extensiva? Harvard, Oxford, USP, todas as grandes universidades precisaram se defrontar. E aí, quando eles se defrontaram com o digital como uma ferramenta de ensino, e aí, gente, sempre assim, eu sei que o presencial é melhor, maravilhoso, a sala tá bom. Não estou dizendo que a gente não vai acabar. O campus da USP vai ficar ali, se o governo permitir. Mas vamos manter. Não estou falando de acabar com o presencial. Estou falando de expandir, de ampliar, né? Porque sempre que você começa a falar de metaverso, também tem essa. Não, mas
Não dá, não é a mesma coisa. É claro que não é a mesma coisa. É outra coisa. Ela não é necessariamente pior. E talvez, quiçá, seja melhor. Vou dar um exemplo rápido. Antes da gente começar a falar de política, que eu acho que aí é que a brisa fica legal, mas Copa do Mundo. Hoje a gente assiste Copa do Mundo e a gente, o Brasil e o mundo inteiro, e vira um negócio, né, que é até uma boa desculpa para maus governos. Ah, tem Copa do Mundo, bota a Copa do Mundo aí que a galera já acalma. Você assiste nesse quadradinho, ou vai no bar assistir no quadradinho do bar, né? Um grupo muito seleto de pessoas com muito poder aquisitivo vão, de fato, viajar para ver o jogo no estádio. Com o metaverso, você pode estar no estádio. E aí pode mesmo. Assim, aí a sensação, o áudio espacial, a sensação de estar ali, você só não tem o suor. O resto, você tem tudo. E se você quiser suor, baixa um aplicativo de exercício, meia hora, e esse já dá para você fazer hoje. Você sua. Assim, é puxado. Parece bobagem. Vai ter que experimentar para sacar que é possível. Antes de passar para o Christian, aqui, a gente tem um outro comentário aqui de filme que eu só queria incluir aqui, que a Simone vai colocar para a gente na tela. É um comentário de alguém que está acompanhando a gente aqui, e que é a Giovanna Mimon, que ela fala: viram Free Guy? Né? Acho que o final do filme está bem relacionado a essa coisa do metaverso. E mesmo a relação do personagem do Ryan Reynolds e da Jodie Comer, se assistiram, o que acharam, viajei. Vou passar para vocês, mas antes eu queria falar o seguinte. A gente falou aqui de alguns filmes e de algumas interações. O Marcão até falou, olha, talvez vocês ainda não tenham jogado o Fortnite, Roblox, mas seu filho e seu sobrinho já jogaram. E tem uma coisa aqui que eu acho que é transversal em todas essas experiências que a gente tem comentado. O Marcão falou agora de você poder estar presente no estádio da Copa do Mundo a partir de casa. A gente falou no início sobre o Câmara 360. E eu queria falar do Fortnite, uma coisa que eu vi, que eu achei incrível. Não é nem o jogo em si, o jogo é fantástico. Mas os eventos do Fortnite, os meninos acompanham os eventos do Fortnite como se eles estivessem lá vendo tudo acontecendo com o avatar deles. E aí eles têm a perspectiva que eles quiserem do evento, né? Então está sendo invadido lá o mundo que eles vão precisar defender depois. Então eles podem acompanhar de vários locais. É como se você estivesse no estádio mesmo e você poder escolher para onde você quer olhar. O ataque está acontecendo lá, mas você quer ver como é que a sua defesa está se posicionando para o contra-ataque. Aí você olha para cá e você vê isso, que é essa liberdade que a câmera não te dá hoje, né? Quando você assiste pela televisão, você está sendo mediado ali pelo operador de câmera e ele que escolhe para você o que você vai assistir. A grande diferença do metaverso, que é transversal em todas as experiências que a gente contou aqui, é justamente esse protagonismo que você passa a ter de escolher que informação você quer acessar. E isso, a mensagem da Giovanna e o que ele já vinha para trazer para a gente aí, Christian. Não, é que eu acho super interessante, porque eu gostei do modo como o Marcon finalizou antes, assim, dizendo, baixa o aplicativo de fazer exercício que você efetivamente vai suar e vai sentir isso. É esse elemento de imersividade que eu acho que é super interessante e que vai fazer toda a diferença, né? Você falou que você tem uma questão de protagonismo, eu acho que é um triplo protagonismo, né? Porque é o protagonismo de uma série de escolhas que você tem na realidade, né? E a principal escolha talvez seja o tipo de coisas que você está fazendo ao mesmo tempo, tá? E eu digo isso por quê? Porque quando você está numa escola, pelo menos, né? Pensa lá aquele carinha que está lá no fim, assim, ele vai estar fazendo 399 mil coisas. Talvez ele esteja prestando atenção na sala de aula, né? Quando você está no Zoom, você não tem isso. Você tem as coisas na sua casa, ao seu redor aqui, mas a verdade é que no elemento da situação de ensino, você está fazendo só aquilo, né? Só escutando uma pessoa só, e talvez você esteja vendo várias imagens, mas efetivamente a sua atenção está voltada a uma coisa só, né? No metaverso, você vai poder ter essa sensação que você já tem no dia a dia da sua escola, né? De conversar com o menino do lado, com a pessoa do lado, fazer um desenho aqui, não sei o quê, mostrar para outra pessoa e, ao mesmo tempo, continuar assistindo. Esse elemento imersivo de escolhas, e aí eu volto à pluralidade, que é super interessante no metaverso, e isso vai fazer uma diferença agora para a gente jogar para a parte da política, né?
vai fazer uma enorme diferença, tá, da nossa interação com a política de um modo geral, né? Hoje, quando a gente faz política, normalmente a gente tem o quê? Uma pessoa falando, ou você tem uma pessoa lendo, ou você tem poucos elementos aí, você tem um vídeo, são poucos elementos. Quando você puder ter uma série de elementos ao mesmo tempo, você tá, peraí, deixa eu parar, a pessoa tá falando então, sei o quê, deixa eu parar o que a pessoa tá falando, deixa eu ver o que isso quer dizer, eu posso abrir o vídeo do lado, eu posso puxar o relatório que estava ali. Se tu puder fazer isso de uma forma fácil, acessível, e aí talvez o X da questão que modifica tudo, né? O fato de você poder fazer num 3D, mas não é um 3D somente do físico, né? Que o físico tem a sua mesinha ali. É um 3D que você pode... é que nem aquelas bolsas de bruxa, assim, do Harry Potter, que você pode colocar tudo lá dentro. Imagina um 3D que você pode colocar um monte de coisas ao seu redor, né? Você pode ver 300 imagens, várias leis do mundo inteiro, por exemplo, você fazer copiar, pegar e não sei... Imagina o quanto vai ser a política, vai poder ser mais dinâmica aí, né? Claro, isso tudo vai ter dois elementos aqui que são relevantes, e eu junto com a pergunta original ali, que é o primeiro elemento aqui é que a arquitetura, né? Ou seja, tipo, como o metaverso ele está estruturado, vai te dar algumas regras. Então, o dono do metaverso ou o modo como o metaverso foi estruturado vai definir uma série de questões aí para a gente, tá? Da mesma forma como, por exemplo, a Casa Legislativa, né? O formato da Casa Legislativa tem um estudo fantástico, tá, gente? Depois eu vejo se eu consigo mostrar para vocês que o formato da Casa Legislativa faz com que seja mais democrático ou menos democrático o governo, tá? Quando você, então, a arquitetura do metaverso também vai impactar uma série de elementos aqui. E o segundo, a gente não, que é uma pergunta mais que tudo, a gente não sabe como vão ser as relações interpessoais das pessoas no metaverso, né? Aquilo que eu falei antes ali de a conversa com a pessoa do lado, né? Acesso à informação, tudo isso que a gente faz já naturalmente vai ser diferente e vai ter um monte de regrinha no sentido de etiqueta, por exemplo, regra moral que a gente não sabe ainda, né? E aí eu termino isso porque você junta a pergunta aí original, é que por que agora? Porque justamente a gente está experimentando esse espaço de estar mais conectado. E a gente está começando a construir agora uma série de regrinhas de etiqueta. Por exemplo, quando que o Zoom pode ter a câmera, não pode ter a câmera aberta. Todos esses tipos de regrinhas de etiqueta da interação entre as pessoas, isso vão ter que ser mediados no metaverso. Então, quanto antes a gente começar a discutir sobre isso, melhor. É por isso que o Zuckerberg resolveu fazer uma parceria com a Ray-Ban para criar um óculos ali, baratinho, entre aspas, né? Eu aposto que o Facebook está perdendo dinheiro junto com a Ray-Ban nesse óculos, mas a grande questão é, joga para a galera começa a mediar quais são os problemas, né? Problema de privacidade, que é o problema que está mais sendo aí, problema de moderação de conteúdo, vai acontecer, N problemas, e aí começa a mediar e a gente vai começar a ter essas discussões das regrinhas que vão existir no metaverso, né? Então é mais ou menos nesse contexto aí que vai existir. Deixa eu fazer uma entrada rapidinho, Walter. Você quer passar para a pergunta? É porque eu estou numa linha de raciocínio aqui. Você quer a pergunta? Vamos lá, não perde a linha, não. Vamos lá. Não, então, é porque isso que você comentou, essa coisa do espaço. Vou continuar nessa linha da política, da grande ágora, né, que você imaginou lá, e vamos falar do mundo real. Tá? O que eu algumas possibilidades que eu colocaria aqui para vocês, ver se vocês concordam que é um cenário razoável, vamos chamar assim. A gente está falando de um universo hoje que, para além do físico, tá? Dentro do conceito metaverso. O que o Google faz normalmente? Google Street faz. Eles fazem o mapeamento de toda a cidade, né? Que você, quando entra lá no Google Maps, você pode fazer você faz uma imersão naquele mapa, naquela cidade, em frente àquela loja, você sabe exatamente a loja, o teatro. Em alguns casos, você pode entrar, né? Quando você tem autorização, tudo acordado, né, pelo sistema Google, você pode fazer passeios virtuais por meio da tecnologia. Imaginemos aí, agora, dentro desse cenário, que esse nosso físico câmara possa ser completamente modelado para ter um metaverso. Você fala assim, ok, eu crio um modelo plenário, modelo as comissões, e eu vou criar esses cenários que o cidadão possa vir aqui e participar das audiências públicas, que ele possa ir lá nas galerias e acompanhar, mas dentro do que você observou, Cristian, colocou, tipo, com referenciais de realidade aumentada,
né, que você possa ter serviços dedicados ao seu desejo de estar ali, e saber, aí volta uma questão que eu acho importante a gente colocar, havendo um espaço paralelo mesmo, aí você imagina que o próprio servidor possa mediar, entrar no avatar dele, certificado, ele é um NFT, o avatar dele, ele é aquilo genuíno, ele é físico aqui e ele tem o dele lá que é garantido pela certificação do sistema. Não vai ter o fake Fred lá no meio, né, fazendo um papel, pô, o Fred não é o Fred, você vai ver um outro personagem que a gente sabe que até a vida real já é assim, né? A gente alguns precisam se certificar melhor aí no dia a dia. Mas assim, voltando ao raciocínio, então você pode ter esses elementos todos aí de paralelismo, assim, aí uma coisa parece de viagem, mas mundos paralelos, você vai ter um mundo real funcionando e um virtual que replica e que pessoas estão ali, das casas delas, com os óculos dela, por meio de dispositivos. É por aí, vocês acham que é possível? Vamos lá, Fred. Vou falar de 3 visões aqui, do hoje, né, do amanhã e do... Porra, caralho, que futuro. Eu diria que o hoje, assim, para onde eu acho que a gente já devia estar, ou ontem, sabe? Para ontem, a gente já devia estar criando ambientes políticos nos metaversos, no Minecraft. A gente já fez algumas experiências, inclusive aí no Lab, tá? Como ferramentas de educação política. Então, assim, não discutir política no Fortnite é um desperdício de juventude. Não discutir política dentro do GTA, dentro do Minecraft, dentro do Roblox. Essas ferramentas estão prontas para a gente construir educação política de qualidade para formar, né, o cidadão do amanhã. Isso já está pronto, essa galera já sabe, eles já usam, eles já estão lá o dia inteiro, lá é o lugar. Em vez disso, a gente fica tentando enfiar, sei lá, cartilha, sabe? Que cartilha, mano? Então, isso é para ontem. E isso o serviço público já deveria estar fazendo. O SUS deveria estar discutindo vacina dentro desses lugares, o MEC deveria estar fazendo educação dentro desses lugares, a Câmara deveria estar fazendo educação política dentro desses lugares. Eu diria que o amanhã é um pouco esse lugar, né, Fred? A gente pode reproduzir a nossa estrutura política tradicional no metaverso, e só isso vai dar para a gente um ganho, né? Quando falaram, vamos construir Brasília no meio, que fica perto de todo mundo, a real é que ficou longe de todo mundo, né? Então, assim, ficou para todo mundo estar longe igual. Então, que é um conceito interessante, mas o fato é que o cidadão não consegue, né? Sem contar as limitações de espaço físico, sem contar as reincidentes limitações de acesso, né? Quando eu conheci a Câmara, lá na época que a democracia estava mais consolidada, você só entrava lá, porque era a casa do povo. Hoje eu tenho que sair tirando todo um monte de documento, passar em 15 detector de metal, tá rolando discussão sobre colocar identificação facial, e por aí vai, né? No metaverso, o controle vai estar estabelecido, então eu não consigo sequer depredar o patrimônio público digital da mesma maneira que eu consigo depredar a Câmara, e perde-se aí um monte de coisa, tá? Porque eu defendo o direito da desobediência civil como forma de contrapor o poder estabelecido, mas tudo bem, mas você ganha um monte de coisa. Você tem essa galeria infinita com ferramentas contextuais muito interessantes, e aí eu vou puxar a perguntinha ali do Free Guy, né? O filme sobre o Free Guy, quem não viu, é sobre um NPC, uma inteligência artificial que ganha consciência do seu status. E aí, isso, eu falei para vocês, o metaverso, ele é inevitável, né? E já está dado. Eu diria que o Free Guy não tanto. Por quê? Porque a ideia de que a inteligência artificial vai chegar num grau onde ele ganha consciência ainda é ciência especulativa. Não estou dizendo que não vai acontecer, estou dizendo que até agora ninguém tem certeza, tá? Os teóricos dizem, se em 20 anos não acontecer, provavelmente nunca vai acontecer, porque a gente vai ter poder computacional para isso, mas ainda não estamos lá. Mas mesmo que a gente não tenha uma inteligência artificial com consciência, a gente seguramente já tem a capacidade de usar a inteligência artificial para simplificar
traduzir, mediar a relação do cidadão com a política, que com certeza pode, deve, vai continuar a ser feito pelo servidor público devidamente NFTizado. E se você pegar jogos de MMORPG, você vai pegar World of Warcraft, você vai pegar EverQuest, você vai pegar jogos que já tem aí 20, 30 anos, tá? Não estou falando de jogo lançado ontem, não. Você tem nesse jogo a figura do Game Master. O Game Master é alguém que é, às vezes, contratado da empresa, às vezes da comunidade, que tem poderes especiais para mediar aquele mundo para o cidadão na relação com o mundo, entende? Então, o servidor público vai ter um papel muito importante de ser mesmo esse Cicerone ali. Né? Imagina que você está ali naquela galeria virtual e aí você tem uma equipe do Lab Hacker que está ali para te explicar que diabo está acontecendo ali embaixo. Ali embaixo, a gente pode ter tanto uma transmissão 360 do plenário, quanto, um pouquinho mais para frente, os próprios parlamentares vão se virtualizar e não precisam mais estar ali. Eu falo um pouquinho mais para frente, porque precisa morrer muito parlamentar para que novos parlamentares dispostos a mudar topem isso. E aí, gente, eu sei que, né, estou falando isso na Câmara e tal, pô, que horrível, mas, né, vamos lá que a gente tem o mesmo parlamento de 500 anos atrás. A forma de fazer. A gente poderia criar uma nova política no parlamento físico que a gente tem hoje, mas é um parto fazer o deputado resolver que não vai mais escrever à mão no projeto de lei. Né? Sempre tem um dos 513 que, não, mas eu gosto de escrever à mão. Então, a gente vai precisar mudar esse comportamento. Ele vem mudando, vem se acelerando. Hoje, uma série de processos políticos legislativos já foram digitalizados. A forceps, quando os deputados perceberam, já era. Então, emenda parlamentar, agora o sistema é digital. Você vai comendo pelas beiradas. Esse é o estágio 2. Tá? Bobinho, segura aí. O estágio 3, para mim, é quando a gente finalmente conseguir se desprender desta velha fórmula parlamentarista, representativa, né, desse parlamento, que esse estudo que o Cristian falou é genial, tá? Ele vai mostrar que a forma do parlamento vai determinar o grau de abertura ou de fechamento daquele parlamento, de autoritarismo ou de democracia. Tem uma correlação. E o formato mais aberto que a gente tem é aquele formato meio da ONU mesmo, sabe? É um círculo oval que todo mundo olha a todo mundo. O metaverso permite a gente criar outros formatos, ainda mais democráticos, ainda mais abertos, ainda mais plurais. Então, o que seria possível para mim no futuro glorioso desse negócio, na apoteose do metaverso, então vamos esquecer tudo, vamos esquecer como a gente faz hoje e vamos recriar a partir de um espaço que não tem barreiras físicas, que não tem limitações físicas, que a gente pode conversar N para N, que o cidadão pode observar, interagir, se manifestar de uma outra maneira, e aí a gente vai migrar de uma democracia essencialmente representativa para uma democracia mais híbrida, para uma democracia mais participativa, com a ferramenta que dá suporte a isso e com o contexto informacional, né, que é quando a gente começa a discutir democracia participativa, o primeiro percalço mas se eu não der condição para o cidadão compreender o fenômeno político que ele está debatendo, a qualidade da nossa democracia cai. Essa é a tese, né, mais ou menos. Imagina você ter um mundo onde, como o Christian falou, você levanta a mão aqui e aparece a relação de PLs do mundo inteiro, traduzido e simplificado por um avatar ou por um agente de inteligência artificial. E isso, de novo, assim, não estou falando de futuro Jetson, não. Todas essas pecinhas que eu falei já tem hoje. Esses agentes tradutores você já tem hoje. Essa ferramenta do metaverso você já tem hoje. Eu diria que falta visão, mais até do que vontade política. Falta visão de futuro, e se a gente não fizer, a Estônia vai fazer. Eu concordo. Bacana, Marco. A gente tem mais uma perguntinha aqui, que aí eu já passo para você em seguida, Christian, que é do Diego. Ele diz assim, uma aplicação possível do metaverso no setor público é uma audiência pública, mais ou menos que o Marcon estava falando ali, né? Onde as pessoas poderiam ver melhor como um projeto
ou obra vai impactar a sua realidade? Vocês enxergam outra, né? Eu falei no início, né, que a gente podia ter... Obrigado, Diego, pela pergunta, todo mundo que está mandando aí suas perguntas, suas participações, muito obrigado aí por enriquecer aqui a nossa conversa. Mas tinha uma possibilidade, né, que a gente estava falando de viajar no passado, o Fred falou até do filme do Woody Allen ali, que é genial também. Você imagina a visitação da Câmara ser transformada. As pessoas vêm mesmo, podem vir para a Câmara e chegando ali no plenário, coloca o óculos, coloca o equipamento e aí vê a promulgação da Constituição com todos os deputados, olha, foca em um, pega as informações dele, compara com outras constituições, ficou assim, como é que era antes, como é que vai ficar depois das emendas que virão, né, desse momento histórico aqui. Tem essa possibilidade da visitação aqui, da audiência pública, que é parecido com o que o Marcon falou também, né, das pessoas estarem fisicamente presentes ali na audiência pública e comparar os textos legais, o que está sendo dito ali, como é que isso pode impactar a minha vida pessoalmente, se for aprovado do jeito que está, como é que eu me manifesto, puxo aqui, né? No metaverso dá para fazer isso, puxar o deputado pelo braço. Deputado, deixa eu te contar uma história aqui, pode ficar melhor assim essa proposição, né? Tem algumas aplicações possíveis aí, mas o que você, Christian, poderia também adicionar aí o Marcon falou que a gente ia viajar e ele é um profeta mesmo aí dessa questão, porque a gente está viajando aqui com vontade, né, Christian? Mas eu acho fantástico, eu acho que essa é a melhor forma da gente entender, né? Eu tô doido para escrever um livro de quem vai ser o rei do metaverso, tá? Justamente para imaginar quais são essas oportunidades políticas que vão existir no metaverso, tá? Mas eu acho que por detrás, assim, a grande discussão aí sobre democracia, né? Deixa eu dar um momento aqui histórico, né, gente? Parênteses, assim, a gente tem aquela grande discussão lá de Tocqueville, quando ele visita a América, ele discute a questão de como é que funcionava a democracia na América, né? Tem uma autora agora mais moderna, né, a Anne Applebaum, que vai discutir de novo o Tocqueville, e ela fala de uma coisa que me parece que está sempre me batendo na minha cabeça aqui, que é muito importante, né? Que hoje, a nossa sociedade digitalizada, muitas vezes a gente perde um dos elementos cruciais da democracia, né, que é a vivência em comum. A vivência em paralelo, é experimentar as mesmas experiências em conjunto, né? Você vai à igreja, você vai ao clube, você joga futebol ali na esquina, você vai no bar. Essa experiência, literalmente, em conjunto, aí, ela se diminui quanto mais a gente digitalizou o mundo agora. Mas o metaverso permite justamente o contrário, e permite, literalmente, que a gente possa ter cada vez mais experiências conjuntas, né? A gente pode estar na nossa casa e equalizar a experiência da pessoa que está no Brasil, que está na China, que está no Pindamonhangaba do Judas, de qualquer lugar do mundo, sabe? Por quê? Porque todo mundo vai poder entrar no mesmo lugar. Assim, existe uma frase muito grande nos Estados Unidos que diz assim, que o seu CEP vai identificar, o CEP onde você nasceu vai identificar o quanto você vai ganhar no futuro. Imagina se o metaverso nos permite pensar que não seja mais isso, porque vai ter... onde você está vai ser menos relevante do que onde você vai estar no metaverso. Tá? Onde você está fisicamente vai ser diferente de onde você está no metaverso. Isso se reproduz do ponto de vista político, né? Por exemplo, o Diego fala aqui de uma audiência pública, né? Quando você vai numa audiência pública, também onde você senta, tá? Quem está do seu lado direito, quem está do seu lado esquerdo, quem está na sua frente, quem está atrás, modifica a sua percepção do local. Tá? No metaverso, você pode fazer com que onde você senta seja o menos relevante, porque você pode conseguir conversar com diversas pessoas ao mesmo tempo, sem necessariamente estar no mesmo lugar. Imagina o quanto isso não é diferente. Tá? No metaverso também você pode ter... Eu sei que o Fred falou muito bem que a gente tem que ter o Fred NFTzado de carne e osso, e eu concordo. Mas também é possível que tenha o Fred NFTzado de carne e osso e que ele tenha 3 outros Freds ali para nos ajudar, que são chatbots, para responder aquelas perguntas comuns que aparecem da audiência, entendeu? O quanto hoje a nossa atenção ela é unívoca, ela pode ser plurívoca em algum determinado momento, né? Será que o Fred precisaria estar sempre respondendo a mesma pergunta, assim, tipo, por exemplo, onde eu me sento, quem é a pessoa, qual é o nome de não sei o quê? Tudo isso são trabalhos que como bem disse o Marco, os cicerones estão ali, também tem que fazer. Mas pode ser que um chatbot faça isso, né? Que uma inteligência artificial faça isso. E o Fred pode se concentrar, responder as perguntas mais difíceis, mais complexas. Então, o trabalho do Fred nesse espaço do metaverso pode ser muito mais interessante. E gente, a quantidade de aplicações possíveis no metaverso, elas só são limitadas do ponto de vista da nossa imaginação. Porque, a verdade, como você pode manipular a arquitetura, como você pode manipular as pessoas, como você pode manipular absolutamente
tudo, basicamente, aquilo que a gente tem de referência, de limitações, elas não necessariamente elas existem no metaverso, né? Por exemplo, hoje a gente está conversando aqui e é difícil quando mais de uma pessoa está falando ao mesmo tempo. Isso também é difícil no mundo do mundo físico, mas é menos, né? Vocês já se deram conta do quanto no Zoom a gente demora mais tempo nas nossas conversas, porque a gente não consegue ter uma sobreposição de coisas, a gente não consegue ter conversas paralelas. No metaverso isso vai ser possível, né? Tá, de novo, né? Não no metaverso 1.0, né? Aquele metaverso que o Marco falou lá do futuro, aí do que a gente pode imaginar, onde talvez nem seja óculos que a gente vai usar, talvez seja um chipzinho já alocado. Tô brincando, gente, eu não quero imaginar chips alocados no meu corpo, não. Mas a grande questão é que, efetivamente, o futuro e as ferramentas disponibilizadas para a política dentro do metaverso são múltiplas, né? A nossa opção aí pode ser muito grande. Só para voltar àquela câmera 360 aí que vocês estão falando muito bem, que eu acho fantástico, só o fato de você poder chegar perto do ou da deputado, deputada, e saber o histórico de votação dessa pessoa, saber o histórico dos discursos dessa pessoa, e poder ter uma inteligência artificial que já te faz isso bem mastigadinho para ti, vai ser super fácil de você ter acesso. Imagina o que é isso. Não vai poder melhorar o nível do debate, né? O nível de compreensão do teu outro lado, tá? O nível de compreensão de quem efetivamente é a oposição e quem é a situação mesmo. Imagina o quanto o debate não vai ficar mais rico, né? Ou pelo menos potencialmente mais rico, né, gente? Então, para responder a pergunta do Diego aí, existem N ferramentas possíveis, essa é uma delas, mas a verdade é que o céu é o limite, quer dizer, talvez nem o céu mais seja o limite aí. É muita informação Genial. que nem cabe nesse Lab Talks. Aí, volta o nosso tempo, hein? Olha aí, a gente poderia ficar falando de... Mas assim, eu passo a palavra para o Walter. Passou rápido. Passou muito rápido. A gente está caminhando para o nosso final aqui, para o nosso encerramento. A gente vai ter que fazer muitos outros papos desse. Eu vou convidar vocês, vou mandar aí meu contato no Discord aí, tá? Para a gente também conversar no Roblox, porque eu acho que vai ser o jeito para a gente dar continuidade nessa conversa. A gente ainda tem 2 comentários aqui para a gente passar para uma rodada final respondendo, comentando, né? Tendo o Eliseu falando do Google Glass, né? Que se propunha ser um metaverso há 10 anos, entretanto foi abortado porque esbarrou no direito à intimidade. Como novo modelo de metaverso, né? Vai funcionar sem ameaçar o direito dos outros, né? Eu acho que é uma grande questão. Tem um outro comentário, obrigado, Eliseu, pela manifestação, do Jairo, né? O metaverso pode correr o risco de se tornar, em mãos inescrupulosas, um grande irmão, né? Do George Orwell. Tem essa questão também. Então, eu já passo para vocês, para a gente caminhar para o nosso encerramento, esses 2 comentários. Obrigado aí também, Jairo, para a gente ter essas últimas considerações, que eu acho que talvez sejam também uma das mais importantes sobre esse tema, né? A questão da privacidade, a questão do direito à intimidade, né? Vou começar pelo Christian, seguindo o Marcum e o Fred. Perfeito, mas eu acho que essas 2 perguntas que você bem colocou, Walter, elas vêm juntas, né? E também vem juntas uma série das outras perguntas que a gente já veio falando antes, né? Primeiro começa com a ideia de ser um único metaverso, né? Se for uma única empresa, então efetivamente existe a possibilidade muito maior de ser um grande irmão, né? De poder ter acesso a uma série de informações aí mais sobre a nossa realidade. Quanto mais imersivo, mais informações sobre a pessoa vão existir, vão poder ser coletadas, tratadas, etc. Então, existe sim a possibilidade de George Orwell aí, e aí a gente tem uma série de questões que até hoje a gente ainda não decidiu 100% na internet, mas que vão ter que ser decididas para o metaverso, né? Como, por exemplo, qual vai ser as regras desse metaverso? Vão vir só da empresa que está organizando? Como vai ser as regras públicas dentro do metaverso, né? E aí também, como eu vejo que vão ser vários metaversos, a gente tem que entender como é que vai ser a questão do ponto de vista internacional aí, né? De quando tu passa, e internacional em 2 sentidos, né? Internacional no sentido que passa de um país para outro, mas também passa de um metaverso para outro aí também, né? Talvez a palavra internacional já nem existe, deve ser interuniversal, intermetaversal, não sei, vai ter que pensar numa outra palavra aí nesse sentido. Agora, voltando para a questão do Google Glass, né? Essa pergunta é super importante e é justo nesse elemento que eu vou dizer que o Mark Zuckerberg eu acho que foi muito inteligente em jogar essa para a Ray-Ban resolver maior dos problemas. Porque, efetivamente, qual é o problema do Google Glass? Não é exatamente só por uma questão de intimidade, tá?
não é só uma questão legal de intimidade, mas sim uma questão social de intimidade. E tudo isso vai depender de uma série de negociações sociais. Aquilo que eu estava falando sobre regras de etiqueta, né, regras morais, isso vai ter que ser renegociado do ponto de vista do metaverso. Né? Quando a gente começou na internet, a gente dizia, não, o mundo da internet vai ser maravilhoso, vai ter até a famosa declaração de independência do cyberespaço, né? Porque, obviamente, o cyberespaço as regras vão ser resolvidas internamente, vai ser tudo ótimo. O que a gente notou é que tem uma série de questões ainda que precisam ser resolvidas, né? Talvez desinformação, talvez privacidade sejam grandes delas. E o óculos aqui, ela traz justamente isso, né? Como é que a gente vai lidar quando a pessoa vai ter que desligar o óculos? Quando que vai ter que ter um mecanismo que vai fazer com que você não possa gravar, né? Será que a gente pode gravar numa festa de família? Será que na rua? Será que em qualquer lugar? Tudo isso vai depender de uma negociação social aí, e a gente só vai conseguir ter isso, eu acho que a gente não vai conseguir ter assim, prévio, né? Em tese. A gente vai ter que ir na prática, vai ter que vivenciar sei lá, centenas de milhares de pessoas utilizando esses óculos e efetivamente discutindo aí os problemas, tanto com especialistas quanto com pessoas no dia a dia, no modo geral. E é por isso que o Lab Hacker aqui é um ótimo local para a gente começar esse tipo de discussão aí, gente. Agora eu passo a bola para o Marcum aí. Vamos lá, vamos ver o que ele vai falar. Tô curioso. Vamos lá, gente. Eu falei logo no começo que essa discussão tinha mesmo dois lados, né? Um é o que o metaverso pode fazer pela política e o outro é o que a política precisa fazer pelo metaverso. Porque, assim, a gente falando aqui, tudo animado, que legal, folia, paetê e tal, parece que é tudo muito maneiro. E potencialmente, isso está limitado pela nossa criatividade. Potencialmente, esse campo pode ajudar a nivelar desigualdades, mas ele pode também criar desigualdades pesadíssimas. E aí eu vou indicar um outro filme, Ready Player One, baseado num livro. Você vai ver Ready Player One, assim, 80% da sociedade vive numa favela gigante, com óculos, aí bota o óculos e é todo mundo gato, mas quando você tira o óculos, é uma pobreza sem tamanho, né? Uma sociedade extremamente desigual, extremamente militarizada. Então, sim, pode, mãos inescrupulosas, o metaverso pode se transformar no grande irmão. E eu não diria nem mãos inescrupulosas. Eu acho que basta deixar a mão invisível do Adam Smith soltinha, que é isso que vai acontecer. Se a gente deixar na mão, né, assim, e aí me desculpem os liberais, sim, mas é isso, se você deixar isso só na mão do mercado, vai dar ruim. Vai dar ruim, e a prova que vai dar ruim é que o Facebook e o Instagram dão ruim. Né? Assim, o nosso uso e a forma como as redes sociais entraram na nossa vida e tomaram o controle. E aí você tem casos, né, recentemente divulgados de como isso afeta índice de suicídio em meninas dos Estados Unidos, porque a gente perdeu socialmente, não é a gente, você, assim, como sociedade, a gente perdeu o controle da nossa relação social com a imagem, com as redes, com a exposição pública. Né? Assim, o problema do Google Glass, né, há 10 anos atrás, o Google Glass não passava. Hoje, a gente voluntariamente passa o dia inteiro se filmando e se publicizando nas redes. E aí sim, o Christian fala, bom, vem a Ray-Ban e você vai transmitir isso, vai criar outras formas de uso e a mudança é social. A gente vai aceitar essa invasão, porque ela não é uma invasão, né? Sou eu que estou querendo. Então tem que ter muita atenção para isso. Tem um papel e uma responsabilidade gigante por parte da política, e aí eu não vou falar dos políticos, dos governos, porque como o Christian colocou também, esse é um dilema transnacional. Não adianta a gente resolver isso no Brasil e ficar fora do metaverso. Né? A gente precisa estar no metaverso. Então isso é um papel que vai precisar ser debatido por todos os países no nível nacional, debatido e ter acordos internacionais fortes para garantir que a estrutura desse metaverso seja segura. E aí, né, com todas as críticas que a gente tem ao Zuckerberg e com todo o pé atrás que a gente tem com o que esse cara já fez até então e como ele conduziu a sua companhia até então. Mas os princípios que ele defende publicamente para o metaverso estão no lugar correto na minha leitura. Ele vai falar de interoperabilidade, que é essa ideia de que você tem que ter
múltiplos metaversos, mas se eles não conversarem entre si, que é o que acontece hoje com as redes sociais, né? O Facebook não conversa direito com o Twitter, que não conversa direito com outras redes sociais, tudo você tem que ter uma espécie de puxadinho que faz o conector entre eles. Então você tem que ter interoperabilidade. Você tem que ter a privacidade como algo fundamental, já no nível do protocolo, para garantir uma coisa que o Fred trocou algumas vezes, que é, mas como eu garanto que eu sou eu no metaverso? Né? E isso é seríssimo, porque à medida que você tiver um avatar hiperrealista, se aparece alguém falando com você, que parece o Fred, fala como o Fred, se move como o Fred, é o Fred. Né? E isso não é, a gente está falando do metaverso, mas as tecnologias de deepfake hoje já estão num grau que permite que isso seja feito com bastante sofisticação e com simplicidade. Não é que você precisa de um monte de gênio, você precisa de um código que está no GitHub e algumas horas de processamento da Amazon para criar um deepfake do Fred que fala com máscara, então aí é mais fácil ainda. Então esse problema já está posto, né? O fake news já trouxe para a gente um problema social tremendo que a gente vai ter que resolver como sociedade, que é a dissolução da verdade. A verdade como conceito ficou muito fluida. Está aí o nosso excelentíssimo presidente da República, que não me deixa mentir. Então, a gente já está enfrentando esses dilemas. Cabe aos governos, os governantes fazerem isso. Acho, sinceramente, que a gente está rastejando aqui no Brasil. Sim, né? Assim, a Câmara está indo a passos lentíssimos, o Senado também, a presidência também. Essa discussão está muito mais madura no Japão, está muito mais madura na Europa, está um pouco mais madura nos Estados Unidos. E, assim, normal, né, gente? Mas, assim, mas não dá para ser. Se a gente ficar para trás, quando vê, o tempo já passou. E aí eu fecho com uma provocação que o Zuckerberg contratou para ser o RP dele com os governos, que eu agora não vou lembrar o nome, entrou lá no meio da conferência para dar um recado. Ele falou, galera... Nick Clegg. Nick Clegg, ele mesmo. Ele falou assim, galera, é o seguinte, o metaverso não está pronto hoje, não. A gente está construindo. A gente tem aí 5, 10 anos até isso tá mainstream, até todo mundo tá dentro. Então nós temos tempo hábil de construir uma regulamentação que seja feita em conjunto com a tecnologia. E não o que a gente costumeiramente faz enquanto reguladores, que é, meu Deus, vazou nude da Carolina Dickmann na internet. Quem diria? Aí corre para aprovar um projeto de lei para desligar a internet, sabe? Então, para a gente evitar esse processo da gente ter ali uma lei que vai desligar o metaverso em Roraima, vamos ver se a gente consegue, antes disso, construir, né, imbricar, e a vantagem de ser tecnologia, e aí o NFT, o blockchain, a gente tem uma série de tecnologias que auxiliam nesse processo da gente garantir que no nível da tecnologia a coisa não se perca, né? Mas é isso, depois de passar 1 hora falando para vocês, galera, vem para o metaverso, vamos lá, eu termino com, tem chance da gente ir para um mundo maravilhoso, muito bacana, com possibilidades incríveis, mas se a gente não estiver atento e vigilantes e trabalhando propositivamente, tem boas chances daí a gente parar no Westworld, Ready Player One. Não é à toa que quase todas as histórias são distópicas. Eu gostei demais, assim, agradeço vocês estarem aqui compartilhando. E você sabe que eu estou escrevendo um texto sobre isso, que vai estar no Medium na próxima semana. E eu faço exatamente porque esse universo cinematográfico, né, que faz parte da nossa cultura, como vários, a leitura, mas eu pego exatamente filmes que eu acho que marcam a nossa época em termos de distopia, mostrar um pouco das possibilidades distópicas, eu acho que começa aí. No meu texto eu vou falar mais sobre isso, mas eu vou citar rapidamente, né? Desde 2001, Odisseia no Espaço, com HAL, quando passa ali para o Blade Runner e os seus replicantes, aí você caminha para a Matrix, da Matrix você vai para o Avatar, do Avatar você chega no jogador número 1. Os recados todos estão dados da tecnologia, então postos vários cenários ali, né, que tem a ver com essa discussão de hoje.
e que realmente mostram coisas também positivas e negativas e perigosas. Essa pergunta que foi feita, né, sobre o grande olhar sobre nós, o controle, que aí eu volto à questão comportamental, como ela é importante. Isso que eu acho que a inteligência artificial, eu acho que ela está iniciando uma nova era, para ser sincero com vocês, que a partir do momento, e eu vi um experimento do Facebook, está até publicado, até a Simone colocou no YouTube para a gente, que é impressionante, com óculos apenas, óculos sem fechar a máscara como eu estou fechado, né? O personagem, a pessoa que está fazendo o experimento, eu já consigo ver todas as expressões faciais dela, o sorriso, quando ela está reagindo de fato, quando ela vai... Porque você entrar no metaverso é uma coisa. Aí você pega essa pergunta aí do olhar perigoso. Ele vai ver o Fred, ele sabe exatamente que o Fred, quando ele está preocupado, ele levanta as mãos de uma forma e os olhos dele arregalam. Então, gente, isso tudo é informação para a construção de algo, sim. Temos que ter cuidado. Quem vai usar essas informações? Onde é que estão sendo armazenadas essas informações? Né? Quem vai processar esse legado todo? Isso que você está entregando da sua expressão, do seu conhecimento, da sua cultura, de tudo que você vive. Isso você está entregando e pagando para entrar. Né? Vai ter uma criptomoeda qualquer lá no futuro, né? Que você vai ter que entrar nesse mundo e ainda pagar caríssimo para falar com grandes astros da NBA, entrar no universo Marvel, no universo Disney, né? Os grandes, né, negócios que virão, e volta essa camada aí para a gente. Tá, e os não conectados, né? E os que não vão ter essa conexão toda, não vão ter todo esse cuidado com a informação. Então, assim, para concluir, eu sempre tenho penso sobre esses temas, eu acho que passou da hora dos países terem algo como, ao invés de um Conselho de Segurança da ONU, né, que a gente sabe que não traz tanto resultado, né, em termos de para o mundo, se a gente acompanha, você fala, cara, não tem mais grandes, né, desde a Guerra Fria, do findar dela, acabou que virou uma coisa meio que, né, encontros diplomáticos, né, que tem a ver com a geopolítica aí de cada país, mas assim, por que não fazer um grande cenário agora sim, pensando nesse futuro que está por vir, nesse futuro cibernético que está vindo aí, nesses metaversos, porque tudo isso é transnacional, tudo isso não tem mais fronteira para essas big techs, acabou. Então, como é que o ser humano de cada país, seja ele do Brasil, da Angola, seja da África do Sul, dos Estados Unidos, da França, como é que esses cidadãos vão ter a segurança que ele realmente não está, a privacidade não está sendo invadida dessa pessoa, sabe? Que ela realmente vai poder ter uma liberdade, uma vida livre, né? Eu acho que tem um aspecto, sim, do cuidado, tem coisas maravilhosas. Eu, assim, gostei demais do papo aí de vocês. Claro, papo eu falo assim, mas dos pensamentos. O papo que vem no pensamento, eu agradeço muito. Espero que o pessoal tenha gostado. Eu passo por volta. E, assim, espero que a gente possa, né, replicar aí, pensar novos, né, nichos aí de discussão, porque é realmente muito rico esse tema. Muito obrigado a todos vocês. Quem estava acompanhando a gente também pelas perguntas. Valeu demais. Isso. Obrigado demais, então, Christian. Manda um abraço lá para o pessoal do ITS. Obrigado demais, Marcum, todo mundo que participou aqui, mandou mensagem, pergunta. A gente trouxe uma série de provocações. Tem até uma tela, Fred, que eu compartilhei aí, se você puder colocar para a gente na live. A gente trouxe algumas provocações, né? A gente não tem tantas certezas, mas perguntas nós temos. A única certeza que a gente tem é que esse universo vai chegar, né? A gente pode se preparar para ele. Desculpa que eu compartilhei errado. A gente pode se preparar para ele, a gente tem tempo para se preparar, né? Mas a gente, para fazer isso, tem que começar agora, é para ontem. E a única outra certeza que a gente tem é que eu vou pegar essa imagem aí, mandar um NFT nela e ganhar muito dinheiro, porque é o início da história toda, o Marcum ali já mergulhado no metaverso do Marcum. Tá certo? Show. Gente, foi obrigado. Muito legal, cara. Parece um óculos mesmo. Foi sensacional, foi genial. E essa conversa a gente continua, a gente vai ter muita oportunidade ainda para falar sobre isso. Quem sabe presencialmente no Lab, logo, logo, tá certo? Um abraço, Marcum, Christian, Fred, e até a próxima. Valeu, gente. Abração, pessoal. Obrigadaço, hein? Demais. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Boa sorte. Um abraço.
E sigam a gente aí nas redes sociais para ficar sabendo aí das próximas discussões aqui no Lab Talks, dos próximos textos no Medium. A gente vai continuar falando sobre esse tema e outros temas aí interessantes para a questão da inovação em governo, participação, transparência e cidadania, especialmente no contexto do parlamento. Um abraço e até a próxima.